jogadora Adélia Bristotti aqui, estudante atleta da Graceland University. Fazia muito tempo que eu não gravava um vídeo assim andando, né, falando, mas vou entrar no carro porque tá muito frio, como vocês podem ver, tô aqui toda descabelada. Mas vou entrar no carro agora porque a gente teve um treino bem pesado, com um teste físico pesado. Foi só o nosso segundo treino na rua, porque tá muito frio, hoje saiu um sol assim, mas tá bem frio. Então, aconteceu muita coisa hoje, tô refletindo muita coisa, então vou sentar aqui e fazer uma reflexão com vocês. Bora lá! Agora sim, tô aqui dentro do carro, no quentinho. Gosto de gravar vídeo andando, né, sempre que eu tô assim fazendo reflexão e tal, porque daí vai ficando mais dinâmico. Mas como ainda tá muito frio, e até por isso eu não tenho feito muito vídeo mais de reflexão, vou gravar dentro do carro mesmo, ter uma conversa aqui com vocês. Mas antes de começar, eu só queria dizer que o canal teve um grande crescimento nessas últimas semanas. Eu acho que foi o maior crescimento do canal desde que eu criei o canal, né? E agora teve o segundo, assim, grande crescimento, que foi através de um vídeo que eu fiz há 7 meses, que foi o Pare de Escutar os Gurus da Internet. E, cara, isso me fez refletir tanta coisa, porque eu fiquei pensando, né, no nome do canal, que é Fala Jogadora, e todo o objetivo que eu tenho por trás desse nome, que é contar experiências reais, contar toda a minha experiência aqui vivendo como jogador, o que eu aprendo, as dificuldades que eu passo aqui também, o quanto é foda tá passando por esse processo, e não só foda no sentido de incrível, experiências incríveis, mas também no foda de difícil, porque tem muita coisa, muito desafio, muita coisa difícil que acontece no dia a dia, e o meu objetivo do canal sempre foi esse, ser vida real, mostrar coisas, compartilhar com vocês esse tipo de pensamento, esse tipo de rotina também. E ver que esse vídeo tá repercutindo e chegando em tantas pessoas tá me deixando muito feliz, porque por mais que eu produza muito conteúdo aqui no canal e produza com muito carinho, me dedique muito a isso, o vídeo que eu fiz dos gurus foi um vídeo assim muito num tom de desabafo, sabe? Um vídeo assim que eu fiz com zero roteiro, que eu já tava com aqueles pensamentos na cabeça e um dia no caminho pro treino gravei e acabou vindo muita gente pra cá. Então, além de dizer assim, bem-vindos, eu queria fazer, né, esse registro e tal, antes de começar o vídeo, pra falar que isso me lembrou desse propósito do canal também, que é conversar, que é gravar esses vídeos. Às vezes a gente acha que ninguém tá escutando a gente, só que é importante colocar esses pensamentos pra fora, porque às vezes tem muitas pessoas pensando a mesma coisa, mas que não encontraram ninguém pra conectar aquela ideia, e por isso não colocaram aquilo pra fora, sabe? Então, isso me lembrou muito do objetivo do nome do canal, que é Falar Jogador, é falar, é colocar pra fora, é mostrar de verdade o que são experiências, o que eu penso no mundo, o que eu vivo no mundo através dessa vida que eu tô escolhendo, desse caminho que eu tô escolhendo. Então, dito tudo isso, vamos à reflexão do dia de hoje. Off-season, né, que é a época que a gente tá, que é a época de inverno, ou seja, nós não estamos em temporada. Os treinos, eles são muito puxados mesmo. E confesso até que, de certa forma, é um pouco frustrante às vezes, porque quando tu tá em um time assim muito grande, é muita gente pra cuidar ao mesmo tempo, muita gente pra agradar ao mesmo tempo, muita gente com problemas ao mesmo tempo, então rola drama, rola confusão e tal. Hoje nós tivemos que fazer um teste físico que foi uma punição, porque tem gente que tá chegando atrasada, faltando treino, fazendo coisas assim que são atitudes egoístas, sabe? E isso tá criando consequências pro time. Então a gente teve que fazer esse teste hoje e eu tava muito frustrada em ter que fazer o teste, porque a culpa foram de pessoas que claramente não estavam se preocupando em estarem prejudicando o time, sabe? Mas agora que o teste acabou, que eu passei ali pelo teste, eu tive várias reflexões que eu quero compartilhar com vocês. O teste físico que nós mais fazemos aqui na Graceland se chama protocolo. Eu não sei se esse protocolo rola em outras universidades também, mas sempre falam, o protocolo clássico da Graceland. Então eu acho que é uma coisa bem comum aqui, nós fazemos tanto no time feminino quanto no masculino. E é um teste mais ou menos no estilo parecido com o teste do ioiô, o bip test. Então são 20 metros, você tem que correr 3 vezes esses 20 metros, ida e volta. Então vai, volta, vai, volta, vai e volta. E isso tem que ser feito em 30 segundos. Então você tem que fazer isso em 30 segundos e daí ganha 30 segundos de descanso. E isso é feito em 5 repetições e aí conta como um set. Hoje nós tivemos que fazer 3 sets, que também é o que a gente geralmente faz na nossa pré-temporada. Às vezes vai até 5, mas dependendo do nível do time, a gente mantém ali em 3 para todo mundo conseguir fazer nesses 30 segundos. Só que raramente todo mundo consegue fazer nesses 30 segundos, né? É um teste bem pegado mesmo, bem difícil. Eu acho mais difícil que o bip test, até porque o bip test ele é até a tua falha, né? Esse teste a gente tem que completar os sets. Ano passado, quando eu cheguei aqui, eu não conseguia completar esse teste, tá? Não conseguia.
na pré-temporada eu treinei, e quando chegou a pré-temporada eu não consegui completar, e a gente tava em um clima de verão, tava com muito mais intensidade de treino e eu não conseguia completar. E foi um período muito difícil pra mim, porque por mais que eu me dedicasse todos os dias pra chegar ao auge físico, eu não conseguia chegar. Passei uns 5, 6 meses aqui na Graceland antes de chegar à pré-temporada. E mesmo me preparando, treinando todos os dias, eu não tava naquele nível físico que eu queria. Então foi muito frustrante naquele momento. Mas eu nunca parei. Mesmo nos momentos em que eu olhava pro lado, todo mundo tava fazendo melhor do que eu. Mesmo nos momentos assim que a maioria das pessoas fechavam ali numa boa velocidade e eu não conseguia. Eu ficava pra trás no começo, aqui em janeiro do ano passado, antes da pré-temporada, eu ficava pra trás até nos trotes, tá? Eu ficava pra trás. E era muito frustrante, muito triste, eu tava me dedicando ao máximo e mesmo assim eu não tava naquele nível. Mas uma coisa que eu nunca fiz foi parar, nunca parei. Hoje eu já vi que outras meninas que chegaram agora, né, são novas aqui, fizeram alguns sets, já pararam, sabe? Claro que algumas falaram, tô com dor, não sei o que. E tudo bem, às vezes pode ser uma lesão séria. Eu nunca vou ser a pessoa que vai apontar o dedo pra alguém e falar assim, aquela pessoa tá mentindo ou tá fazendo enganação, sabe? Eu acho que cada um tem seus problemas, mas eu também tive muita dor ano passado. Eu cheguei aqui, em 2 semanas eu tava morrendo de dor, porque era uma intensidade muito maior do que eu podia. Eu soube descansar nos momentos que eu precisava, mas eu nunca deixei nada me parar. Nem nesses piores momentos. E hoje, eu finalmente completei o protocolo. Completei bem, completei no tempo. Foi difícil, foi muito difícil, não vou dizer que foi fácil, não é um sinal de que agora eu tô no auge físico e posso parar de continuar, sabe? Mas hoje completar o protocolo foi um presente, assim, pra mim, que não um presente, né, foi fruto do meu trabalho, mas foi um momento, assim, de olhar pra trás e ver o quanto a continuidade é o segredo, sabe? Eu lembrei de todos esses dias, todos esses momentos em que eu olhava pro lado, eu tava pra trás, em que eu me comparava, achava que eu não tinha capacidade, mas eu nunca parei. Mesmo nos momentos, assim, que parecia que não era pra mim, sabe? Porque eu não tinha aquela capacidade. E eu entendi que nunca foi sobre capacidade, e sim sobre continuidade. Então, por isso, hoje eu queria fazer essa reflexão com vocês para falar um pouquinho das estratégias que eu usei para enfrentar esses momentos difíceis e chegar até aqui hoje, conseguindo completar um dos testes físicos mais importantes do meu time e provar que realmente a continuidade vale muito mais do que qualquer crença de talento ou de capacidades naturais do ser humano, porque isso não existe. Tem gente sim que tem uma certa vantagem, talvez, ou talvez isso seja também só mentalidade, a gente não sabe, mas a continuidade faz a gente alcançar qualquer resultado, gente, qualquer resultado mesmo. E isso não foi trabalho de um dia, nem de uma semana, nem de um mês. Foram vários dias, várias semanas e vários meses também. E hoje eu tô aqui completamente realizada, uma tarde comum de sexta-feira, encerrando uma semana de treinamento e olhando pra trás e vendo o quanto tudo valeu a pena. Como vocês estão vendo, ó, eu tô aqui com esse negocinho de cabeça que eu nem sei como chama. Aqui no meu bolso tem luva, também não vou pegar porque eu tô toda encasacada, mas luva também. E hoje eu tava até com a minha máscara pra correr, tá? Às vezes eu tirava a máscara pra respirar melhor, mas como aqui tá muito frio e tem vento, o vento me faz muito mal, assim. Eu fico com muita dor de ouvido, eu fico mal real, assim. Mas a gente teve só um treino no inverno que foi fora. A gente tá treinando no ginásio, mas a gente teve um treino esse semestre que foi fora. E eu sofri muito nesse treino. Eu lembro que eu tava com 2 moletons, tá? E mesmo assim eu sentia frio. E eu sentia muito frio na mão e muito frio no ouvido. E eu sabia que eu tinha falhado de esquecer a minha luva naquele dia e esquecer o meu negocinho do ouvido. Mas como a gente tá acostumado assim, quando aquece, fica calor e treina, a gente às vezes pensa, tá tudo bem, sabe, vai passar. Mas aqui o frio é diferente e não passa, sabe? Então agora que eu tô aprendendo que eu tenho que ter tudo isso pronto. Como eu falei pra vocês, eu tava frustrada que a gente ia ter que correr esse protocolo, porque foi punição por culpa de outras pessoas. Mas o que eu fiz foi entender que não existia uma opção, sabe? O que tem que fazer tem que ser feito. Então eu falei pra mim mesma que eu ia me preparar pra minimizar os meus problemas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, minimização de problemas. Então eu sabia que eu sentia dor de ouvido, então eu fui me preparar. Peguei meu negocinho de ouvido, sabia que eu sentia frio na mão, levei minha luva, sabia que eu sentia frio, então botei manga comprida por baixo e mais o meu negocinho aqui de correr no inverno.
Eu sabia que eu sentia muito frio aqui também, porque isso aqui não cobre o pescoço, então eu levei minha máscara e às vezes eu colocava no rosto, porque o vento batia no rosto também me incomodava. Então eu estava completamente preparada para todos os problemas que colocam a minha performance para baixo. É claro que assim, você vai fazer um teste desse, você não tá treinando direito, se dedicando à preparação física, você vai ter outros problemas, né? Porque você vai minimizar os seus problemas nesse sentido que você vai estar mais preparado. Mas eu sei que isso, pra mim, abaixa, assim, a minha performance, porque aí eu começo a pensar que eu tô com frio no ouvido, meu ouvido tá doendo, minha mão tá doendo, então isso me traz problemas ali no meio do teste que eu poderia não ter, entendeu? Então, hoje, antes do teste, eu me organizei pra garantir que todos os problemas que eu pudesse minimizar, eu teria minimizado. Então, ali na hora, o meu foco tava em fazer as minhas corridas e terminar no tempo. Eu literalmente não pensei em mais nada, gente. Na minha cabeça, só estava isso. Terminar o teste, fazer o teste certinho e terminar. Então, para ver como pequenas ações têm o poder de fortalecer a nossa mentalidade nesse jeito, sabe? E não tô falando de nada mágico, assim, tô falando de pequenas coisas que às vezes a gente não tira o tempo para organizar e acabam nos prejudicando. Então, hoje tô aqui num dia comum, literalmente meio de fevereiro, sexta-feira, um dia qualquer, assim, que eu tô podendo olhar para trás e reconhecer o fruto, assim, do meu esforço e falar para vocês que não foi fácil. E que o segredo não tá em ter motivação todo dia, se forçar a sentir coisas todos os dias, mas em literalmente minimizar os nossos problemas pra conseguir enfrentar as coisas que às vezes vão ser muito difíceis, momentos que vão ser muito difíceis. E hoje quero falar, assim, especificamente sobre treino também, porque tiveram dias que eu não queria treinar, não queria acordar cedo pra ir treinar, tava atolada de coisas da faculdade, não tava tendo os resultados que eu queria lá com o meu time, não tava chegando no físico que eu queria, mas ainda assim eu continuei indo treinar. E hoje, olhando pra trás e fazendo essas duas comparações com a situação de hoje do teste e com todos os dias em que eu me esforcei pra sair de casa e treinar, eu percebo que a minimização de problemas é o segredo para se manter todos os dias constantemente indo atrás do nosso objetivo. A gente tem que ter a visão grande, né, do que a gente quer alcançar e ir minimizando os problemas do nosso dia a dia que nos impedem de alcançar. Então, por exemplo, vamos pensar em treino, academia, qualquer tipo de treino, assim, ou talvez um compromisso maior que você tem no dia. O exemplo que eu dou é que eu, todas as noites antes de dormir, eu organizo tudo que eu vou precisar no dia seguinte para ir pra academia. Então, por exemplo, eu gosto de fazer o meu treino uma das primeiras coisas da manhã. Antes de dormir, eu tiro 5 minutos, nunca mais de 5 a 10 minutos no máximo, eu tiro esse tempo e eu deixo tudo organizadinho. O top que eu vou usar, camiseta que eu vou usar, shorts que eu vou usar, tênis que eu vou usar, meia que eu vou usar. E quando eu acordo, já tá tudo ali. Não tenho que eu criar problema, entendeu? Já tá tudo ali prontinho, é só colocar a roupa e ir pra academia. Então, minimizei um problema de ter que escolher uma roupa, por exemplo. Outra coisa, por exemplo, é olhar a previsão do tempo. Muita gente fala, o tempo tá ruim, não vou pra academia. Isso acaba criando problemas, mas se você olha a previsão do tempo um dia antes, você consegue minimizar esse problema. Deixa o guarda-chuva pronto, deixa o carro pronto. E, inclusive, em questões de frio, às vezes pego o carro emprestado pra ir treinar de manhã e nevou à noite. E eu sempre tenho que olhar uma noite antes se nevou, porque o carro fica coberto de neve. Então, assim, são pelo menos 15 minutos que eu vou ter que tirar da minha manhã pra tirar a neve do carro. Ou às vezes até quando é frio demais, o carro congela, assim, todos os vidros. Então, se eu sei que isso vai acontecer, eu já acordo 15 minutos mais cedo, porque eu sei que eu vou ter que tirar 15 minutos do meu tempo pra tirar a neve do carro ou tirar o gelo do carro. Então, são todos problemas que a gente pode minimizar. Se eu deixo pra olhar no dia seguinte que o carro vai estar coberto de neve, e aí eu vou estar 15 minutos atrasada, vou pensar, não vou ter tempo pra ir pro treino, porque aí eu vou me atrasar pra aula também, então é melhor eu desistir e não ir, aí eu vou acabar não indo, entendeu? E com isso tudo, eu também não tô falando assim, que não pode faltar o treino. Claro que pode faltar o treino. Às vezes vão existir realmente problemas que nos impedem de dar continuidade aos nossos planos. Então, de repente, você vai estar doente, ou você vai ter um compromisso, uma reunião, uma aula, alguma coisa que você vai ter que priorizar naquele momento e não vai poder ir pro treino. Mas é justamente por causa desses momentos que vão existir, esses problemas que vão existir, que a gente não pode criar problemas que não são problemas, são coisas que a gente pode resolver. Então, por isso hoje eu queria falar sobre isso, sobre minimização de problemas, porque quando a gente resolve coisas que vão se tornar problemas ali na frente, a gente tá evitando sair do trilho, sabe? Então, hoje olhando pra trás, eu vejo como isso me manteve, assim, continuando sempre, mesmo nos momentos de dificuldade.
E dando uma dica extra, uma coisa que eu ouço muito e que faz muito sentido pra mim é a gente, mesmo quando tá nesses ambientes em que a gente se sente pra baixo, se sente despreparado, se sente inferior, a gente tem que se manter firme para poder crescer. Então hoje fiz o teste do lado de pessoas que no passado eu não conseguia, como eu falei, nem acompanhar no trote. E hoje eu tava correndo de igual para igual, com a mesma resistência, mesma velocidade, mesma capacidade física. Então, para ver como é importante a gente se forçar a estar nesses ambientes em que a gente pode crescer. Se eu aqui tivesse chego e já corresse mais que todo mundo, eu ia ter me mantido num nível super baixo, que não era uma boa preparação física, só por questões de comparação, sabe? E eu me mantive firme mesmo nesses momentos em que eu tava me sentindo, sinceramente, um lixo, sem capacidade de evolução, e hoje eu tô realmente podendo ver os resultados mais de um ano depois, e isso tudo por causa da continuidade. Enfim, galera, só quis fazer esse vídeo hoje porque tô um pouco mais inspirada a fazer mais vídeos assim mais próximos, falando e contando tudo que eu tenho vivido por aqui, porque quando a gente começa a se conectar com pessoas, conectar os nossos pensamentos, a gente começa a entender como o poder de ser honesto, ser verdadeiro, ser sincero, ser verdadeiro com os nossos próprios sentimentos e vivências é a coisa mais poderosa que existe, sabe? E hoje tive esse momento ahá, assim, né? De entender tudo que passou e, como eu falei, um dia comum em que eu tô podendo olhar pra trás e ver tanta coisa e vim aqui compartilhar com vocês. E espero que isso possa inspirar vocês também na rotina de vocês. Nada de extraordinário, sabe? Nada de extraordinário, nada de segredo secreto da mentalidade ou coisa do tipo. Mas realmente coisas que funcionam. Eu apliquei na minha vida, eu me mantive firme a isso, mesmo às vezes sem perceber que eu estava fazendo isso. E hoje eu vejo que é o que tá me dando resultado. E não é resultado mágico, sabe? Não é nada de extraordinário. São realmente evoluções passo a passo. Enfim, era isso. Minimizem os problemas de vocês e se cerquem de pessoas que inspiram vocês, que ajudam vocês a crescerem. Nada de ego, sabe? Nada de, vou me cercar de pessoas que vão me elogiar, vão ficar me falando, vai treinar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, se mantenha firme, porque isso no fim do dia é só falácia, tá? A gente tem que se cercar de pessoas que vão tá ali forçando a gente a evoluir e não a ficar no mesmo lugar achando que elogio é o que vale mais do que realmente resultado. Tô muito feliz, vou agora descansar um pouco no final de semana, mas assim, muito realizada. E segunda-feira a gente tá de volta, né? Dando a continuidade, porque como eu falei, o resultado hoje foi ótimo, mas não é resultado para parar. É sinal de seguir em frente para alcançar ainda melhores resultados no futuro. Na temporada em agosto, se Deus quiser, com essa continuidade, vou estar melhor ainda. E até lá, nos vemos na próxima. Obrigada a todo mundo que acompanha o canal. E se puderem deixar aquele like para ajudar o Fala Jogador a crescer, eu agradeço muito. Nos vemos na próxima e falou! Agora eu vou para casa curtir sexta-feira.